Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, nosso coordenador geral, que ele também faz a coordenação do jornal Visão Online, Visão Impresso, e também nos ajuda a fazer aqui a programação do Canal 14. José Augusto, nos apresenta a nossa convidada de hoje. Eu vou começar dizendo que ela teve 2.841 votos na cidade de Anápolis como candidata e hoje vereadora. Deixa eu repetir, 2.841 votos pelo partido Solidariedade. Ela que é advogada, ela que hoje é vereadora, é uma honra recebê-la aqui no estúdio do Canal 14 e programa Visão Geral, Andréia Rezende. Seja bem-vinda. Muito obrigada, olá Alana, olá José Augusto. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no programa Visão Geral para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho enquanto vereadora. O interessante que eu vejo aqui, Lana, é o seguinte: ela é palestrante e ela gosta de falar que ela é ativista da mulher. Olha! Mas ela, olha aqui, ó, palestrante e ativista acerca do direito da mulher, idosos e consumidor. Por falar em consumidor, como é que é aquela data de vencimento dos produtos? Está dando o consumidor está se sentindo extremamente valorizado. A nossa atuação em razão dos direitos da mulher, dos idosos, do consumidor, ela inicia antes de eu ser vereadora. Eu sou advogada e essa questão de representar as pessoas e essas três pautas sempre foi muito forte para mim. E enquanto vereadora, eu percebi que eu tinha ainda mais responsabilidade em lutar por esses grupos, em especial em legislar em ações realmente concretas que fizessem a diferença na vida das pessoas. Às vezes é uma coisa simples que a gente garante realmente um direito eficiente para aqueles que mais precisam. E numa sociedade moderna, somos todos consumidores, desde bebezinho até os mais idosos. E a gente percebe que algumas coisas dentro do Código Civil não são tão claras e a lei municipal é que tem competência para especificá-las. Esse projeto é um projeto já promulgado na cidade de Anápolis. O que significa isso? Significa que ele já é lei, então já está valendo, que obriga supermercados, mercadinhos, todos os estabelecimentos congêneres a colocar em gôndolas específicas os produtos próximos da data de vencimento. Qual que é o objetivo dessa lei? Informar de forma clara e precisa que aquele produto vai vencer em breve, para que o consumidor não compre isso de forma enganada. Muitos consumidores percebiam a promoção, ia lá e comprava 10 itens, mas não percebiam que estava comprando um produto próximo da data de vencimento, o que poderia gerar danos à sua saúde. Ah, mas o consumidor deveria olhar a data de vencimento. O código não fala isso, a lei não fala isso. Na verdade, quem está vendendo é quem tem essa obrigação. E a gente tem muita alegria de poder, de fato, ver que isso se tornou lei e que os supermercados estão cumprindo. E caso não cumpram, vocês têm todo o direito de denunciar, porque esse projeto, inclusive a gente cuidou disso, tem uma aplicabilidade de multas que podem chegar até R$90 mil caso os estabelecimentos não cumpram a lei. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem fiscaliza é o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, mas nada obsta também, se a pessoa se sentir prejudicada, de procurar a justiça. É todo tipo de produtos? Farmácias, drogarias, todos os tipos de produtos? Sim, todos os produtos, supermercados, farmácias, estabelecimentos congêneres. A lei é bem ampla nesse sentido e, inclusive, eu tenho feito ações junto ao PROCON para acompanhar as fiscalizações. Já foi feito em farmácias, já foi feito em estabelecimentos comerciais, em supermercados mas eu gostaria de ressaltar aqui, o maior fiscalizador é o consumidor, que é o maior interessado nisso. Então, se você viu um lugar que não está cumprindo a lei, denuncie ao PROCON. A gente tem que destacar aqui que ela hoje é vice-procuradora da Câmara de Anápolis, presidente da Comissão de Saúde e Saneamento e membro titular da Comissão
de Constituição e Justiça. Quer dizer, ela não fica quietinha, ela parece pipoca, ela uma pula. coisa que me interessou aqui. Você já foi professor de curso de Direito também? Olha aí, tá vendo, José Augusto? Tá vendo? Eu lecionei durante um tempo numa faculdade de Direito aqui na cidade de Anápolis e foi um período que eu aprendi muito, porque você lecionar, com certeza você aprende mais do que você ensina. Hoje, eu, por causa de tempo mesmo, eu não consigo mais lecionar, porque é um momento de muita dedicação e exige muito tempo da gente. Eu estou totalmente dedicada realmente à advocacia e também, claro, à atuação como vereadora. Como é que é esse Maio Furtacura? É isso mesmo? É isso mesmo. Maio Furtacura é uma campanha nacional apartidária que visa discutir com a sociedade, conscientizar e estabelecer políticas públicas a respeito da saúde mental materna. Por que esse nome, Maio Furtacor? Maio, claro, porque é considerado o mês das mães, e Furtacor, porque a maternidade ela pode ter muitas cores. Pode ser alegres, vibrantes, e às vezes ela pode ser um pouco mais desafiadora para algumas mães. E a sociedade, ela romantiza muito que a maternidade, especificamente, de uma forma muito cartesiana, ela precisa ser só muito tranquila. E às vezes não é. E essa é uma campanha que nasceu nacionalmente, e eu quero aqui ressaltar a psicanalista Nádia e também a Alessandra, que fundaram 2 grupos de apoio à saúde mental materna aqui na cidade de Anápolis, que foram parceiras dentro desse projeto. O nosso objetivo é conscientizar as pessoas que a maternidade ela tem muitos nuances e ela precisa ser tratada, tanto no pré, no parto e do pós-parto. Os efeitos emocionais dessa questão da maternidade, ela pode durar até 2 anos após o parto. E existe um número assustador. 1 em cada 5 mulheres que engravidou, que teve um bebê, sofre de algum problema psicológico. Portanto, é um problema de saúde pública que nós apoiamos essas mães e queremos que a nossa cidade tenha uma política específica para apoiar a saúde mental materna. Doutora Andréa Rezende, tem vários projetos seus que está passando lá na Câmara, mas vamos falar um que já foi aprovado antes da gente entrar para uma pauta que eu acho muito importante todos, né, acompanhar. Vamos dar um tempinho para a gente entrar nessa outra pauta. Mas primeiro eu quero que você me fale sobre o seu projeto aprovado sobre o meio ambiente. Muito bacana. A gente tem muito carinho por esse projeto e é um projeto que nos impõe muitos desafios. Porque você conscientizar a sociedade que é necessário ter um descarte correto do lixo eletrônico e tecnológico é muito complicado, porque as pessoas não entendem que muitas vezes esse lixo eletrônico ele não pode ser descartado no lixo comum, porque ele contamina o lençol freático, ele contamina o meio ambiente, os metais podem contaminar a água, que gera um problema para a saúde pública. Então nós tivemos um projeto de lei já aprovado que cria o descarte correto e descentralizado do lixo eletrônico. E por iniciativa do nosso mandato, nós criamos ecopontos na cidade de Anápolis, em 4 regiões diferentes, começando pelas escolas municipais. Por quê? Porque quando a gente forma as crianças, elas começam a conscientizar os pais, as famílias, e as escolas são um lugar aberto para toda a comunidade. Então, todo mundo pode entrar e sair, depositar esse lixo eletrônico. Inclusive, os resíduos eletrônicos, eles podem gerar lucro, porque esses metais têm valor econômico, é a chamada logística reversa. E nós fizemos um ecoponto também na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, é uma casa de leis, e o nosso objetivo durante esse ano é expandir para as escolas estaduais, fazendo com que assim a gente possa formar novas gerações muito mais conscientes desse descarte do lixo eletrônico. Doutora Andréa Rezende, advogada, vereadora pelo Solidariedade da Câmara Municipal de Anápolis. Já tem uma repercussão muito boa, doutora, desse projeto que a senhora está propondo, que é o cardápio físico. Como é que é isso, hein? Vamos lá, né? Tem tido toda uma discussão, uma polêmica a respeito dessa questão do cardápio físico. A gente não tem a menor pretensão de frear as inovações tecnológicas,
qualquer estabelecimento comercial que queira ofertar para os seus clientes a forma do cardápio digital, seja ele por QR Code, seja ele por um tablet, é totalmente legal e compreensível. O que a gente não pode deixar é de atender as diversas compreensões que a gente tem dentro da sociedade. E o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a informação ao consumidor dentro da relação de consumo, ela precisa ser clara e precisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o consumidor precisa compreender o que está sendo ofertado para ele. Então, nós temos alguns desafios desses estabelecimentos que impõem somente o cardápio digital. Nós queremos que o cardápio físico e em braille seja uma opção para esses consumidores. Por quê? Tem pessoas que não têm celulares tecnológicos suficientes para abrir esse cardápio. Então, eles são excluídos da relação de consumo. Tem alguns que conseguem abrir o cardápio, mas não conseguem compreender. Naquele aumenta, diminui, passa para o lado, vê o preço, vê o que está sendo oferecido. Ele não entende o que está sendo ofertado para ele. Segundo, tem pessoas, em sua maioria pessoas de idade mais avançada ou idosos, que não conseguem ler aquela letra muito pequena. Então, por isso a gente se atenta ao cardápio de fonte aumentada. E nós não podemos esquecer também que temos uma população de deficientes que tem cegueira total e que precisam também ser incluídos nessas relações de consumo. E aí vai o nosso pedido do projeto do cardápio em braille. Então, assim, nós compreendemos toda a relação de consumo. E isso é interessante para o próprio estabelecimento, porque tem lugar que só tem cardápio digital, que essas pessoas se sentem excluídas e elas nem vão lá mais. Então, isso é interessante para os bares e restaurantes, assim como é interessante a gente tratar bem os nossos consumidores para que eles possam voltar. José Augusto, olha que interessante que ela terminou de falar agora. Eu, por exemplo, eu e meu esposo, nós passamos agora o Dia das Mães, fomos num certo estabelecimento e nós passamos por isso. Porque, veja bem, é difícil eu não tenho mais 20 anos, 15 anos. E essa moçada de hoje mais jovem tem toda habilidade para isso. A gente mais é bom. Meu marido, por exemplo, ele já não tem. A gente estava lá no Dia das Mães precisando, nós ficamos meio com vergonha, teve que pedir ajuda. E para quando essa lei já passou, como que é? Vai passar agora, como que é? O projeto está sendo discutido dentro das comissões de mérito da Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, então o crime da constitucionalidade já foi aprovado, e agora vai para as comissões de mérito, e depois segue para o plenário para votação. É importante a gente perceber esse seu relato, porque ele é muito interessante. Vocês se sentiram constrangidos, pediram ajuda, porque conseguiram pedir ajuda. Tem pessoas que ficam constrangidas e que não pedem ajuda e que não conseguem pedir ou pede o que não quer. Essa ideia do cardápio já vinha me chamando a atenção há muito tempo, desde o início da pandemia, quando surgiu o cardápio digital, de forma mais intensa dentro das relações, mas eu fui almoçar com um grande amigo que tem por volta aí de 60 anos, num lugar onde só se fazia os pedidos por meio de um tablet. E ele ficou enrolando, eu já tinha pedido, eu já tinha falado, já tinha chegado o meu pedido, e ele não conseguiu fazer o pedido dele. E ele se sentiu também constrangido a pedir ajuda. No final, ele pediu uma Coca-Cola e uma batata frita. Eu perguntei para ele se ele estava satisfeito com aquilo, e ele disse que não, que ele pediu que era mais fácil. Então, eu percebi que a gente estava infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Aquele consumidor não estava entendendo o cardápio para poder fazer o pedido. Então, a gente precisa pensar numa sociedade mais inclusiva. Inclusive, doutora André, eu estava aqui, o José Augusto, me dá um tempinho aqui para mim, por favor. Eu sei que você gosta, você luta pelos direitos do consumidor, né? E eu vou passar alguma coisa para você agora que aconteceu comigo esses dias, que eu acho que isso é errado. Aí, se você depois quiser levar adiante, fique à vontade. Eu fui fazer uma compra no estabelecimento aqui em Anápolis. Eu ia passar o cartão de débito que a empresa, o estabelecimento já recebe na hora. Eles me cobraram juro por causa que eu estou passando o cartão de débito.
É uma taxa. Isso aí é lícito? É lícito, Lana, por mais não era no Brasil, em outros países do mundo já era lícito, e aqui agora já tem um entendimento do STF, a lei era omissa nesse sentido, que pode ser cobrado essas taxas, porque embora, de fato, o estabelecimento receba na hora pelo cartão de débito, é cobrado dele uma taxa também. Então, hoje é lícito se cobrar essa diferença. Ainda não está regulamentado sobre a questão do PIX. Eu imagino que o PIX não se justifica cobrar uma taxa porque ninguém paga por ele. No momento, ainda, ele é gratuito. Nossa, mas pode ter certeza que vai vir a taxa do PIX. Isso é certeza absoluta. Com certeza, porque, gente, passar o cartão é só ir lá e não vai pagar nada por isso. Quanto cobra? Cobra uma taxa tanto para débito e para crédito. O que me chama a atenção, eu não sei se o nosso telespectador conseguiu absorver isso, é que os projetos da vereadora abrangem o cidadão. Ela dá um viés aos projetos de cidadania. Com certeza. Se ela fosse hoje uma deputada federal, eu já ia falar para ela, ajuda nós aí, como que você é meu Jesus Cristo, qualquer que você fala, José Lúcio, como meu Jesus Cristo. Ajuda nós aí, mas ajuda nós aí. Não está sendo deputada federal ainda, né? Então a gente tem que pedir, agora é no cardápio, né? Agora que eu entendo, o que eu entendo que ao tratar com carinho o cidadão, ela desenvolve um projeto de cidadania. Com certeza. É fantástico. Agora, uma preocupação muito grande de fazer um mandato realmente voltado para as pessoas. É da rua para o gabinete, é ouvindo as pessoas, compreendendo as demandas, porque eu acho que o bom político, ele é aquele que ouve as pessoas, que entende as suas demandas. Às vezes eu, pensando para uma determinada região, eu acho que ele precisa de uma escola. Mas, na verdade, quando eu vou até o lugar e eu ouço aquelas pessoas, elas precisam de um posto de saúde. Então, essa história do político encastelado dentro do seu gabinete, no ar-condicionado, ela é completamente demodê, distante realmente do ideal de política que é servir as pessoas. E como eu venho da advocacia e a gente sabe de um emaranhado de leis que não fazem sentido algum e que não mudam, só dificultam a vida das pessoas, quanto legisladora e dentro da minha competência que é municipal, que a gente tem muitas limitações quanto a isso, eu tento fazer projetos de leis que realmente têm uma ação concreta para melhorar a vida das pessoas. Deixa eu registrar aqui a presença do assessor de imprensa da vereadora, também o Alexandre se faz presente acompanhando toda essa movimentação, esse dinamismo da vereadora. Vereadora, vou deixar isso aqui para o final, porque eu entendo em dois movimentos distintos. Primeiro, o reconhecimento daquelas pessoas que realmente fazem alguma coisa por Anápolis. Segundo, na minha leitura, pode ser a futura candidata a governadora do estado de Goiás. Quando a senhora, inteligentemente, pelo reconhecimento de serviços prestados, ofertou à esposa do governador Ronaldo Caiado, a Gracinha Caiado, o título de cidadã anapolina. Para a senhora, vereadora, é uma forma de agradecer aquilo que ela já fez por Anápolis? Com certeza. O título de cidadania anapolina é uma honraria para que a gente pode conceder às pessoas que realmente se dedicaram ao desenvolvimento da nossa cidade. E é inegável o trabalho da primeira-dama do estado de Goiás ao desenvolvimento e à interiorização dos serviços sociais do governo. E Anápolis não foi diferente. Foi o maior pacote de investimentos sociais já feitos na nossa cidade. Então, é mais que merecida essa homenagem. E eu gostaria também de trazer um outro viés a essa iniciativa. A gente percebe que a Gracinha nunca foi coadjuvante dentro do histórico político do marido. Sempre foi atuante, sempre esteve do lado dele, tanto no Congresso Nacional, no Escritório Político de Goiânia e agora como primeira-dama do estado de Goiás. E uma trajetória tão vasta, tão longa, a gente percebe o quanto é importante mulheres que reconhecem o trabalho de outras mulheres e mulheres que levantam outras mulheres. Uma trajetória tão longa
e ainda esse título não tinha sido ofertado à primeira-dama do estado de Goiás, na cidade onde nasceu o seu marido, na cidade onde ela sempre trabalhou, onde ela morou com as suas filhas. O quanto as mulheres, ao longo da história, mesmo trabalhando, mesmo sendo protagonistas, são invisíveis aos olhos de muitos. E quando a gente tem mulheres dentro do legislativo, mulheres em locais de poder e mulheres com poder de ter esse tipo de iniciativa, a gente dá visibilidade e voz a esse trabalho de tantas outras mulheres, de tantas outras Marias, em especial da Gracinha Caiado. Tanto é verdade, vereadora, que no dia do título de cidadania anapolina para a primeira-dama do Estado, foi uma solenidade extremamente concorrida, com várias autoridades políticas de diversos setores, aplaudindo a iniciativa da vereadora. Foi uma manhã muito bonita e um evento do jeito que eu gosto. Um evento com autoridades, com representações de classe, mas com gente, com povo, com pessoas. Gente. E eu fiquei impressionada quando a gente começou a divulgar o evento, no carinho que as pessoas têm com a nossa primeira-dama do estado de Goiás. Eu percebi assim, algumas mulheres simples, comuns, na porta para poder cumprimentá-la. Verdade, tirar foto. Para tirar foto. É verdade. Então, assim, foi um evento realmente muito bonito. Eu fiquei honrada de poder ter essa iniciativa. A minha história com a Gracinha Caiado, ela remete à minha juventude. Eu a conheci com 15 anos numa reunião política. Então, o seu marido, candidato a deputado federal, Ronaldo Caiado, a gente fez uma reunião na minha casa, no Jardim Alexandrina, onde os meus pais coordenaram essa reunião, e eu vi assim, a alegria dela de servir, o compromisso com esse propósito. Eu passei a acompanhá-la e admirá-la. A vereadora Andréia acha que a Gracinha pode ser candidata a governadora do estado de Goiás? Acho que ela tem todo o preparo e competência para ser candidata a governadora, mas existem questões que precisam ser muito bem avaliadas, e eu acho que o momento é de falar de trabalho e não de falar de eleição. Deixa a eleição para o ano que vem, para que a gente possa realmente avançar nesse tema. É verdade. O José Augusto, ela falou sobre a violência, né? Ela também tem uma coisa muito interessante aqui que eu achei sobre aquela galeria. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. A galeria soma-se muito a essa iniciativa de outorgar o título de cidadania Gracinha Caiado e tornar visível as lutas de outras mulheres que vieram antes de nós. A gente não pode falar de presente sem falar do nosso passado. E Anápolis tem uma característica interessante, triste ao mesmo tempo, de eleger poucas mulheres para representar. Toda a história da Câmara Municipal de Anápolis, mais de 70 anos, nós estamos na 19ª legislatura, foram eleitas apenas 13 mulheres. Que isso? Não é? Que isso, é muito pouco. É muito pouco. Não dá nem o número de vereadores e vereadoras desta legislatura. E estudando a história dessas mulheres, para que eu possa aprender com elas, eu percebi que a gente precisa incluir as mulheres dentro da história de forma mais visível, porque elas estão realmente muito em minoria. E mais do que isso, nós precisamos mostrar para as mulheres que vão à Câmara Municipal, que frequentam a Casa do Povo, que embora sejamos maiorias, elas existem, e aquele lugar é o lugar delas também. Então foi aprovado aqui na Câmara Municipal, e agradeço a iniciativa e o apoio de toda a mesa diretora e dos meus colegas, a Galeria das Ex-Vereadoras, mostrando num hall o rosto daquelas mulheres que realmente conseguiram, diante das dificuldades, da baixa representação, serem eleitas e representar todos os anapolinos e anapolinas. Dando visibilidade às mesmas, poderia se chamar isso? Exatamente, dando visibilidade às mesmas, mas também mostrando para as mulheres que ali estão e as que querem estar ali, que ali também é um lugar de mulher. Nós estamos em minoria, mas nós temos grandes mulheres que nos representaram e que realmente farão diferença na nossa cidade. José Augusto, a gente tem muitas coisas para falar aqui na nossa pauta. Aqui, mas a produção já finalizou lá? Já finalizou. Mas quando tá bom assim o papo, a informação, o nosso telespectador recebendo um volume grande de informações, aí ele vem e mete a tesoura. Infelizmente, né? A gente vai ter que
deixar a doutora Mas você Andréa viu como é que ela desenvolve a coisa assim? muito boa. Né? Ótima. A gente vai deixar a doutora André fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa Visão Geral, agradecer a todos que acompanham, que confiam no nosso trabalho. Nós estamos no nosso 3º ano de mandato. Estamos trabalhando muito para melhorar a vida de todos os anapolinos e anapolinos. O nosso mandato é um mandato participativo que quer ouvir você. Então, se você tiver interesse, que a gente faça uma visita, que a gente conheça as demandas do seu bairro, que a gente ouça as sugestões que vocês têm para o nosso mandato. Nós estamos à disposição com o nosso programa Tô no Bairro, andando todas as regiões da cidade, para que a gente possa, de fato, representar mais e melhor de acordo com o que você precisa. O nosso mandato é feito por vocês e para vocês. Muito obrigada. Doutora Andréa, em nome do nosso diretor-geral, que é o publicitário Fernando Dutra, eu te agradeço imensamente por tirar esse tempo para vir aqui na programação do Visão Geral e agradeço também a você, assinante do Canal 14. E até a próxima.